Olá, eu sou Emerson Borges Olá, eu sou a Tati Pose. e vamos iniciar mais um vídeo de questões do Word da banca FGV. Esse aí já é o nosso Quinto quinto vídeo. vídeo, né, Tati? Sim, Aproveite quem está chegando agora, acesse os nossos outros vídeos que está aí no nosso canal, tá bom? Então vamos lá? vamos sim. Começaremos da questão 21 em diante, até a 25, certo? Porque nós trabalhamos sempre Isso. com esse padrão de 5 Cinco questões por questões. vídeo. Então, rapidamente você vai ter um bom conteúdo. Tenha certeza disso. Vamos lá. Quando não explicitado, as questões a seguir usam como referência as versões mais recentes dos sistemas operacionais e aplicativos mencionados. Considere as seguintes afirmativas sobre o uso de colunas no documento MS Word 2016. Aí está Aqui. especificando, né, Tati? Né? Sim, 2016, né? Então, vamos ver. a primeira afirmação fala assim: na guia layout de página é permitido usar o recurso colunas para inserir numa forma retangular caixa um texto explicativo dividido em duas ou mais colunas. 2. 9 é o número máximo de colunas permitido no trecho. 3. É possível estabelecer larguras diferentes para cada coluna. Então, são 3 afirmativas e aqui o examinador pergunta não, afirma. Está correto o que se afirma somente em? Tem algumas opções. Nós vamos estudar Isso, as explicações. vamos dar uma olhada, né, nessas assertivas aí, né, para a gente saber se está certo ou errado, né, para a gente Vamos, descobrir qual é correto. vamos estudar. A gente vê sobre elas e aprende um pouco do conteúdo, né? Sim. Então vamos lá, na guia layout de página é permitido usar o recurso colunas para inserir numa forma retangular, ou seja, numa caixa de texto explicativo dividido em duas ou mais colunas. Então vamos lembrar, layout de página, né? E colunas. Então aqui a nossa barra de ferramentas, né? Então lá em cima a gente tem layout, ok? Tá aqui em cima, né? Layout, e depois a gente tem a opção de colunas. Vou trazer aqui o nosso apontador, então aqui eu tenho a opção de colunas, ok? Emerson, vou fazer uma observação. Se você estiver com o computador próximo, se puder assistir o vídeo acessando o Word e ver o vídeo, por exemplo, no celular, vai te ajudar bastante. Que executando, né? Facilita a memorização, né? Sim, Você executando na hora de uma questão lá, você vai conseguir lembrar, né, do que você está executando. Então isso vai ajudar isso. bastante o seu aprendizado, né, e a resolução da questão. Isso que aqui no nosso material nós temos parte do programa e aí você vai conseguir acompanhar. Isso Né? São porque, as apesar prints. da, né, Tati, da prova ser teórica, ela cobra muito ações práticas no programa, né, no software. Eu vejo, a gente vê aqui pelas questões já usadas, né, pela FGV, que assim, dificilmente pede uma coisa conceitual. É muito coisa prática que você aplica no Word. Então, ideal que você execute, que vai facilitar a sua memorização, tá bom? Se não tiver, vamos seguir em frente. O importante é assistir o vídeo e estudar, tá bom? Ok. Fique certo Então, disso. clicando em colunas, né, a gente tem aqui, ó, o texto dividido em colunas. Esse aqui tem duas colunas, ó, uma e duas colunas, a outra página também, certo? Agora, está afirmando aqui, né, que inserir caixa de texto, não insere uma caixa para digitar o texto, né? As colunas do documento, sem a gente selecionar, ele aplica em todo o documento. A gente pode selecionar até uma parte e aplicar só uma parte, mas aqui ele aplica diretamente aqui na página, não numa caixa, né? Que não tem nem opção para fazer isso, né? Para inserir caixa, tá bom? Aqui o que eu acho que assim, se a pessoa nunca usou, seria tipo uma gambiarra, né? Ela poderia fazer em forma de caixa de texto, fazer. É, mais um texto Mas grande não existe esse conseguiria. recurso de forma mais funcional, assim, no próprio Word. Não precisa fazer nenhuma gambiarra.
Então, mas aí de acordo com o que foi explanado, isso aí Sim, está errado, né? errado. Não está certo, ok? A segunda agora, 9 é o número máximo de colunas permitido num trecho. E aqui ele especificou a versão, certo? Certo, Versão 2016. certo. Então, novamente lá em colunas, aí eu clico em colunas, quando eu clico aqui em mais, aqui tem as opções, uma, duas, três, né? Esquerda, coluna direita, mas aqui eu tenho a opção mais colunas, que ele abre essa caixa de diálogo aqui, ó, para eu selecionar. E aqui, ó, eu cliquei e cheguei ao máximo de 12. Então, o máximo que a gente pode aplicar aqui é 12. Ok? Então, tá. Isso aqui também é uma coisa prática. Dificilmente você vai decorar isso. Então, você tem que executar, ir lá, abrir, executar para ver isso. Isso vai te facilitar bastante. Tá bom? Isso aqui, então, está errado, né? Então, o máximo é 5, 12. Vamos lá. E agora essa? É possível estabelecer larguras diferentes para cada coluna? Porque a gente pode colocar várias colunas, mas ficam todas iguais? Ou a gente tem a opção de colocar diferente? Então vamos ver aqui, ó. Nessa caixa que a gente já clicou lá em colunas, né? Lá em layout colunas, aqui ele tem a opção, ó. Aqui estou configurado com 3 colunas. E aqui, por exemplo, até pela imagem aqui ao lado, a gente pode ver a visualização, né? Então tem a primeira que está com 4,5, você vê que ela está mais grossinha. Sim. E as outras duas estão com 3,8, está mais fininha, né? E logo aqui abaixo, desse número 3, por exemplo, para você verificar, tem aqui a opção de marcar colunas da mesma largura. Se eu quisesse todas iguais, eu clico aqui e marco. Aí eu não vou ter opção de alterar, né? De colocar diferente, tá? Então eu posso colocar iguais ou diferentes, ok? Então isso aí está certo, Sim. é possível. Ok? Então, com isso, está correto que se afirma somente em. Não, no caso, são 3, que é a letra C. Letra C, né? É possível estabelecer larguras diferentes Ok. para cada coluna. Então, é um conteúdo bem prático, né? Como tem sido assim as questões que a gente tem visto da FGV. Ok? Sim. Então, vamos para a próxima 22. questão. Sim. A respeito dos diversos tipos de quebras que podem fazer parte de um documento Word, analise as afirmativas a seguir. Uma quebra de seção não necessariamente provoca uma quebra de página. Uma quebra de coluna não necessariamente provoca uma quebra de seção. A tecla Enter, também identificada pelo símbolo seta invertida, provoca uma quebra de parágrafo. Essa seta invertida, geralmente no teclado, fica próxima à tecla Delete. Está correto que se afirma somente em. Aí tem algumas opções E a gente vai ver isso aqui uma por uma, né? Vamos lá analisar essas 3 afirmativas aí. Vamos lá na primeira. Vamos lá. Uma quebra de seção não necessariamente provoca uma quebra de página. Mas primeiro a gente tem que saber, né, o que é. O que é uma seção? O que seria uma seção? Para a gente analisar e tem que entender. Seção são vários pedacinhos, né? São os pedaços, né? São partes do documento. Tá? A gente pode dividir, nós podemos dividir o documento em várias partes. Mas no caso aqui o pedaço geralmente são várias páginas. Quando fala pedaço, a gente pensa assim, um pedaço do texto, não é? Um pedaço do documento, do arquivo. Isso. Aí esse recurso normalmente a gente utiliza quando quer aplicar assim, formatações diferentes, né? Distintas em cada parte do documento. Como por exemplo, a numeração de página, eu quero numerar a partir da terceira página, acontece muito, né? Em trabalhos acadêmicos, como TCC, dissertações, tese, né? Sim. Aí você tem que numerar a partir de uma página, então tem que ser um estilo de numeração diferente. Então só consegue fazer isso criando uma nova seção. Orientação da página, eu quero colocar em retrato ou paisagem, tá? Como está aqui do lado, eu coloquei aqui ao lado, por exemplo, a primeira página, ela está em retrato. Tá em pé. E a segunda aqui está a paisagem. Como eu consigo fazer isso? Que se eu for lá no comando, né, alterar a orientação, ele vai colocar todas. E a seção pode ser até de uma página apenas, né? Igual Também. Se fosse em duas páginas, por exemplo. Posso fazer dessa forma também. Para colocar formatações diferentes. Então, esse é o objetivo, você colocar formatações diferentes. A cabeçalho, rodapé, colunas, entre outras coisas, né? Sim. Agora,
A gente falou da seção, agora o que seria uma quebra, né? Quebrar a seção, né? Quebrar é quando vai aquele conteúdo onde nós colocamos o cursor, conteúdo que vier depois ele vai para outra página. É o local ali, o ponto onde a gente vai dividir, né? Onde a gente vai separar uma seção da outra. Então ali é a quebra da seção. Quebra da página. Quebra da seção, Quebra da seção. né? Quebrar a seção. Sim. Tem uma seção só, eu quero fazer duas. Eu vou quebrar naquele ponto ali que é a divisão. Certo? Sim. Então, o Word, tipo aqui assim, no não layout, obriga que aconteça uma quebra de página, né? Não isso, a gente vai ver isso. Ó. Layout, em layout, quando eu clico lá, aqui eu tenho as opções de quebras e eu tenho várias opções. Aqui em cima eu tenho a página, coluna, disposição do texto. Aqui embaixo eu tenho as quebras de seções, né? Próxima página, contínuo. Então, essas quebras, algumas dessas quebras não provocam uma quebra de página, ou seja, quebrar, parar ali naquela página e ir para outra página, certo? Algumas não fazem isso, tá? Como aqui, coluna, contínua, página, coluna, contínua, ela fica na mesma página. Agora, tem outras que já vão para a próxima página, como por exemplo a opção próxima página mesmo, né? Sim. Ela vai quebrar ali e vai jogar o conteúdo lá para outra página, certo? Então, essa questão está correta, mas por que está correta, né? Porque Que seria esse não não é somente isso que acontece, né? Não é só dessa não forma. necessariamente seria isso aí, não somente isso, né? Não seria obrigatoriamente provoca uma quebra, né? Então ele não obrigatoriamente provoca uma quebra, né? Porque ele pode quebrar ou não, tá certo? Então assim, além de você entender aqui, tem que interpretar o que Entender a o banca que o Word tá querendo, né? faz. Né? Exatamente, entender o que o Word faz e o que a banca também faz. Certo? Então vamos analisar a próxima agora. Parecida, né? Uma quebra de coluna não necessariamente provoca uma quebra de seção. Então agora, ó, coluna, né? A gente tem texto lá em colunas. Interpretado nessa situação de coluna. Agora é na coluna, a gente tem um texto lá, mas o que seria essa quebra de coluna? Né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho esse texto aqui, ó, em duas colunas. Então, se estiver na primeira, o conteúdo após o cursor vai para a segunda coluna. Quebrar, parar ali e passar para a próxima coluna, tá? Então, vamos supor que... Não vai para a próxima página, vai para a próxima coluna. Tá? E não vai assim, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu estou com o cursor aqui, tá vendo? Posicionado aqui. E vamos supor que a partir desse ponto eu quero inserir uma quebra de coluna. Então ele vai quebrar e vai passar para a próxima coluna. Sim. Certo? Olha aqui como vai ficar, né? Eu vou lá em layout, coluna, clicar aqui em coluna. E o texto que estava aqui, ele vai ser enviado. É uma opção para não ter que ficar dando enter, né? Exatamente. A quebra é isso. Até para outra página. Você fica apertando, insere uma quebra de página e já vai jogar para outra página. Mas aqui, analisando aqui, né, essa assertiva, essa quebra de coluna não afetará em nada as seções do documento. A quebra de coluna ela não vai criar uma nova seção para eu inserir uma nova formatação. É só para eu pegar aqui o que está aqui e jogar para outra coluna, tá? Então, não confunda. Então, ele não vai fazer isso. Aí, por isso, que a assertiva que está escrito uma quebra de coluna não necessariamente provoca. Não vai provocar uma quebra de seção. Ok? Sim. Então tá certo. Tá certo, porque não vai provocar. Obrigatoriamente, não vai provocar. Certo? Agora a última. Sobre a tecla Enter. Também identificada pelo símbolo dessa seta invertida. Provoca uma quebra de parágrafo. Agora é quebra de parágrafo, ou seja, vai parar um parágrafo num ponto e passar para o outro. Né? Então vamos lá. O Word, mas assim, o que é um parágrafo do Word? O Word ele entende um parágrafo quando você pressiona a tecla Enter. Não é quando tem um ponto, né? Que ele vai entender que é um parágrafo. É quando você pressiona a tecla Enter. Até mesmo um título. Você colocou um título lá, escreveu, apertou Enter, para ele é um parágrafo. Tá? Então, vamos dar uma olhada nesse texto aqui, ó, que está formatado e alinhado. Né?
Então está alinhado aqui, está com recuo aqui na frente, né? Sim. Então vamos simular a seguinte situação. Eu vou colocar o cursor aqui ó, em pontos. Deixa eu mudar, botar Ponto aqui. Ó, aleatório. nesse ponto aqui, né? Uhum. Em frente de digitais. E pressionar a tecla Enter. O que vai acontecer? Ele vai considerar que é um parágrafo. Ele vai jogar, quebrar aqui, parar aqui e jogar para o próximo. O que aconteceu, tá vendo? Exatamente aqui. Certo? Então ali não tem ponto. Ele pegou, quando eu apertei o Enter, ele divide, né? Ele quebra o parágrafo em outro. Ok? Está com recuo, porque está configurado para ficar dessa forma, e para ele pouco importa se está com letra maiúscula, minúscula, não é isso que vai garantir, né, para O que é um novo o parágrafo? que é um né? novo Na parágrafo. verdade, é quando você pressiona o Enter. Tá? Então Sim. isso aí está correto, né? Correto. Aqui o iniciado do novo parágrafo está correto. Então, Então, na a verdade, resposta... as três, né? Estão Sim, corretas. então tá. Né? Então, aqui repetindo, está correto que se afirma somente em... No caso, somente em todas, né? Somente 1, 2 dois e e 3. três. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, a pessoa fala, poxa, somente, então é uma opção só. Não. Aqui, somente em todas. Somente em todas, isso aí. Vamos lá Letra então E. para Próxima a questão. próxima, 23. Isso. Maria preparou um documento por meio do MS Word 2010 e pretende enviá-lo para vários colegas da sua turma da faculdade. O referido documento contém texto, imagens e tabelas. E Maria sabe que seus colegas usam diferentes equipamentos com diferentes aplicativos. Sendo assim, Maria deve salvar seu documento usando o comando salvar como do Word, com o tipo de arquivo preferencialmente acessível a todos. Então aqui tá É. dizendo o seguinte, né? Que os amigos dela estão simulando a situação, usam diferentes equipamentos, por exemplo, pode ser o computador, o celular, um tablet, né? Sim. Pode usar além do Word o Writer, né? O OpenOffice ou qualquer outro tipo de editor de texto. E aí ela tem que salvar um tipo que garanta, por exemplo, como é que eu vou enviar, Não vai tem ter que abrir no nenhuma celular. adulteração, né? Não tem nenhuma alteração, né? Por exemplo, o celular, como é que eu vou, qual o formato que eu poderia enviar que os meus colegas conseguiriam abrir e acessar sem perder a formatação? Questão muito boa isso aí. Né? Sim. E Vamos aqui ele ver. falou bastante, deu essa dica, né, do salvar como, porque se clicar só em salvar já vai automaticamente numa forma mais padrão do Word. Então, nós vamos ver depois. Vamos ver aqui, analisar Analisa aí. as alternativas aqui, ó. Né, a gente tem isso aqui, esses pontos CSV, pontos do São as arquivo, são extensões. as extensões do arquivo, né, Isso. o formato do arquivo. Aí, para a gente aproveitar essa questão, a gente vai analisar cada uma delas aqui, tá? Para você entender, se você nunca ouviu falar em algumas dessas daqui, a gente vai analisar. Então, vamos lá para a primeira, né? E CSV. CSV é a abreviação de E coma. tudo isso é quando vai lá salvar como, né? Tem todas Salvar como tem essas opções, Isso. exatamente, bem lembrado, né? E CSV, Comma Separated Values, né? Os valores separados por vírgula. É um arquivo que ele vem com conteúdo separado por vírgula. Como assim? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Parece que não é o último. Ele é aberto no editor de texto, né? Aqui, né? Esse é o primeiro no editor de texto, né? Então, ele tem aqui, ó, o primeiro employee, position, né? Tá em inglês aqui, não, mas tem aqui, esse aqui seria, essa primeira linha seria, esse aqui seria um arquivo de banco de dados, tá? Utiliza muito para isso, para exportar e importar para dentro de um sistema, tá? Então aqui seria cada vírgula dessa separa uma coluna, se fosse uma tabelinha, né? Uma tabela ou lá na planilha, seria cada vírgula dessa separa, cada área dessa seria uma coluna. Os títulos, né, Tati, das Uma colunas. tabelinha, né? Aqui seria os títulos. Aí a partir da segunda linha vem o conteúdo. Ó. Aí tem o nome, Isso. tem a posição, no caso, o cargo, né? Departamento e tal, tá? De cada um. Aí cada linha, ó, aí vem as linhas dos dados, certo? Isso aqui, esse arquivo CSV no editor de texto. E ele aberto numa planilha, ele já viria dividido, separadinho por colunas, ó. Porque o editor já vai entender, de planilha, já vai entender que aquela vírgula separa os valores, os campos. Ok? Tudo separado, até a coluna
E, F, G, vai até a G. Ok? Entendi. Então, esse arquivo, né, você vê que ele ali em cima é bem simples, não tem formatação, ele não suporta imagem, né? Ou seja, não conseguindo inserir imagem. E na questão falava que ela tinha um arquivo com imagens. Então, o documento lá de Maria possui imagem, tabela e texto. Então, esse tipo de documento não atende. Tá? Não atende lá o que a Maria precisa. Ela precisa de um formato que consiga usar imagem e tabelas. Ok? Sim, está errado. Agora o DocX. O que é o DocX? É a extensão padrão do Word, né? Quando se ela só salva, clicasse, né, em salvar, seria esse. Salva direto, esse é o documento padrão, né? O arquivo padrão, formato padrão do Word, né? Ok? Esse formato Word, né? Que a gente está tendo aqui nas nossas aulas, né? Permite inserir texto, inserir tabela, inserir imagens, tá? Porém, esses recursos, eles não são compatíveis com todos os editores de texto, né? Por exemplo, vou enviar no celular. Se não estiver instalado o software para ler no celular, ele não vai conseguir abrir. E também eu posso, de repente, abrir no LibreOffice Writer, né? E aí pode perder a formatação. Então, não garante, né, que os recursos as tabelas que ela inserir, imagens inserir, vão abrir da forma correta. Pode desconfigurar, né? Vai correr o risco, né? A Maria vai correr o risco, né, de não passar a informação que precisa. Então, isso aí também não atende, né? Sim. Está errado, não atende. Agora o PDF, né? PDF já é bem conhecido, né? Mesmo quando a pessoa não entende... Já usou, né? Ou já ouviu falar. Manda em PDF. Não sabe muitas vezes nem o que é. Isso. Mas sabe que é um documento. A pessoa associa muito PDF a um documento. Desses aqui é o mais popular, né? Mas ele vem dessa abreviação aí, a abreviação de Portable Document Format, ou seja, um documento, né? Um formato portável, portátil. Eu encaro assim, é como se fosse uma imagem, mas só que é um documento, assim, é um arquivo que você não consegue adulterar. Adulterar ali da forma normal, né? Tem forma de alterar, né? De editar, né? Editar, mas aí já tem que ter um arquivo específico. E um software específico. Ele é muito usado, né, para texto, manuais, né? Texto, assim, você quer enviar, né? A gente vai avançar aqui, senão a gente já vai falar aqui a resposta, mas vamos lá. Ele foi desenvolvido pela Adobe, né? Adobe Systems, ok? E o objetivo dele é realmente esse, é reproduzir fielmente, ou seja, como você criou, né? Como você criou, ele reproduziu o seu conteúdo, independente lá de software, de equipamento, né? Celular, tablet, ou notebook, desktop, sistema operacional, seja no Windows, no Linux ou no Mac, entendeu? Então, esse é o objetivo dele, realmente de reproduzir de como ele foi criado, tá? Então, isso aí tá certo, essa é a resposta. Por quê? Isso aí atende ao que a Maria quer. Ela vai colocar a tabela, colocar o texto, colocar a imagem, salvar nesse formato, vai enviar pelo WhatsApp, por onde for, né, por e-mail, e os colegas vão conseguir abrir e ler exatamente como ela fez. Sim. Ok? Beleza. Apesar disso aqui ser resposta, vamos dar uma olhada nas outras para a gente conhecer, né? Aprender. Isso. TXT, ponto TXT, vem de text, né? De texto. Ele, na verdade, é um arquivo texto puro, né? Sem elementos, sem formatação, sem imagem, tabela. Então a gente já sabe que não atende Maria, mas isso aí normalmente é usado para a gente fazer algumas anotações, tá? Na verdade, até o software que você falou, o bloco de notas do Windows, né? A gente é padrão salvar nesse formato. A pessoa que programa também usa bastante. Também, né? para código, que não precisa de formatação, né? Então é usado mais para isso, né? Ele não atende a Maria porque não trabalha com imagens, né? Sim. Nem tabelas. E esse ponto XPS, vamos dar uma olhada. Vem desse XML Paper Specification, né? Foi um formato desenvolvido pela Microsoft, né? A mesma empresa que comercializa aí. É tipo uma pegadinha, né? Isso aí seria uma pegadinha da questão, né? Porque lá fala da Microsoft, né? Muitas vezes a pessoa Word, pensa assim, poxa. Ele é assim, olha só, se a gente ver a definição, o objetivo dele foi esse também de
atender mais ou menos o que a Maria precisa, né? De compartilhar ser lido em qualquer sistema operacional, né? Na verdade, em outras palavras, foi criado para ser um concorrente do PDF, porque o objetivo é dele ser aberto em qualquer sistema operacional, qualquer Editor de texto. plataforma, editor de texto, só que aí ele não reproduz fielmente, né? Não está ainda compatível com o PDF, né? Com todos os Tipo sistemas assim, ele quer operacionais. concorrer, mas também não quer ser acessível a todos, né? Ele é Exatamente, né? fogo. Então, assim, não Ele resolveria que o eu falo é problema, o tá bom? inventor. Essa questão foi muito boa, que a gente conheceu, né? Essas extensões, né? Que, de repente, muitos de vocês aí não deveriam conhecer, né? Então, a opção correta é o PDF, né? PDF. ok? Isso. Vamos aproveitar essa deixa aí do PDF, é um recado, né? Que geralmente você fala no final, mas seria bom comentar aqui para quem está assistindo a gente. Nós temos o PDF dessa aula, não é isso, Emerson? Entendi. Entendeu? Eu estava Comenta demorando a aí, pescar aqui, porque eu ia falar. fala. Não é que no final nós disponibilizamos o arquivo dessa aula, esse conteúdo aqui em PDF, para vocês Aproveitar baixarem a e sua refazer as série. questões. Aí, tá vendo? A gente utiliza o PDF. Por quê? Porque eu sei que você vai conseguir abrir em qualquer plataforma, né? Qualquer software. Então a Até gente pelo deixa o celular PDF mesmo, né? pelo celular, né? Porque deixa nesse formato, por quê? Porque mais acessível, portável, né? É o objetivo dele. Então tá bom. E a gente aproveita agora, né? A nossa hora de pedir uma colaboração de vocês para acessar, né? Se inscrever, né? Dar um like nesse vídeo, Isso é só se de estar acessando. inscrever, ativar o sininho para receber que a gente vai publicar novos vídeos, está sempre publicando, então você vai ser notificado, né? Quando receber. E se inscreve no nosso canal lá que a gente está com uma meta aí, né, Tati? Chegar a 1.000 inscritos. Então, de Isso um em aí. um, conto com a sua colaboração. Vamos para a próxima questão, então? Vamos sim. Analise as afirmativas a seguir a respeito do uso de colunas no corpo de documentos criados no MS Word. O número de colunas não pode passar de 5. As colunas podem ser de larguras diferentes. Não é permitida a inserção de quebra de página no interior de uma coluna. Vários assuntos que acho que Tá nós já percebendo, vimos né, aqui. gente? Ó, Nós já vimos aqui mesmo nessa aula. essa aula, tá vendo? O assunto, essa parte de colunas, de quebra, tem se repetido, né? A gente já viu, foi um outro concurso aquela questão, né? Não sei se vocês têm reparado aqui em cima, né? A gente põe concurso. Esse aqui foi 2023, aquela anterior foi 2024, né? E um recurso aqui que está sendo cobrado, tá vendo? Já em 2 concursos diferentes, né? Sim. Então, a primeira opção aqui, para você que já viu o início dessa aula, já vai saber que E não é 5, né? O número de coluna não pode passar de aqui também 5. não especificou o tipo do Word, né? A versão. Lá tinha especificado 2016, mas mesmo assim não era. Foi o que você falou, quando não especificar é a última, não é isso? Mais Então, recente, a última. né? Então nós vimos que ele não pode passar de 5, nós vimos Pode que sim, até qual era? 12. Era 12, né? 12. Nós vimos numa questão anterior, né? Então isso aqui está errado. Tá? Isso. Ficando lá em colunas e mais colunas, eu acesso aqui no de colunas e vi que o máximo é 12. Isso. A segunda também nós já vimos. E é possível estabelecer larguras diferentes para cada coluna. Então, está correta. Desmarcando aqui, a gente consegue estabelecer para cada coluna, esse lembra aqui com 3 colunas, né? A gente consegue colocar medidas diferentes. Essa aqui está correta. Sim. Tá? E a terceira? A terceira é não é permitida a inserção de quebra de página no interior de uma coluna. Também tá, tinha nós visto já também na vimos questão assunto anterior, né? Aqui, voltando com a mesma imagem, ó. Aqui, eu até coloquei diferente. Estou aqui numa coluna, né? Eu quero inserir aqui, quando eu for lá em layout, em página, né? Que aqui está falando uma quebra de página, tá? Dentro da coluna, certo? Eu vou clicar, ele parou aqui, ó, e quebrou a página, tá vendo? Agora, ele é até um pouquinho diferente, a mesma ação vai ser um pouco diferente. Ele quebrou aqui,
A quebra de página. Passou para outra página, tá? Parou nessa página, parou aqui. Tá certo? Então, quebra de página, quebrou, passou para outra página. Então, não é permitido isso? No interior de uma coluna? Nós mostrei aqui, ó. A gente E se fosse colocado na primeira coluna, aconteceria a mesma ação, né? A mesma Iria coisa. para outra página. Se fosse quebra de página, se Sim, estivesse aqui na primeira, ele também iria para a próxima página. próxima, então. Agora, se eu tivesse na primeira, aqui, inserisse uma quebra de coluna, Aí ele ia iria quebrar pra essa próxima. coluna e passar para a próxima coluna. Isso, Boa então. pergunta, isso para a gente entender melhor, né? É. Ok? Então, essa daí não está correta, porque ele permite. É permitido, sim. Então, É só você definir o que você quer, né? voltando lá, só está correta qual? A letra não, o número 2, né? Opção 2. 2, que é a Isso. letra B. Muito bom, hein? Vamos agora. Ele usa muito a terminologia não, né? Na hora da bastante prova, às cuidado, vezes a gente né? tá, né, a pessoa está cansada, e no cérebro mesmo, né? O ideal é na Muitas hora, vezes né? Na prova, né? Como é que você faz? tem que Então, circular, né? circula, né? Sublinha lá para Não dá você para usar caneta diferente, chamar a porque atenção, né? a gente só pode levar caneta de uma determinada cor, então tem que se atentar. Então vamos lá para a Próximo. 25ª. Então, vamos lá. João editou um documento com MS Word 2010, mas gostaria de modificar as dimensões das margens de modo a aproveitar melhor o espaço das folhas. Assinale a guia a seguir, na qual esse ajuste pode ser feito com rapidez. Então aí, destacando, Tati, ó, modificar dimensões das margens, né? Então assim, não é no do conteúdo, é na estrutura do documento, é na configuração dele. Sim. Entendeu? E aí, Aqui você faz um flashback, né? Que nós já vimos em vídeos anteriores. isso, então isso aí, Tati. Olha só. Para lembrar que essa questão a gente já vimos em vídeos anteriores. Não foi nessa aula, mas né? se você Muito puder, parecido, depois né? pode olhar lá. Então, assim, esse tema aí lá de layout, né? Que é a configuração da página, retrato, paisagem, margens, isso tem caído bastante. A gente tem visto isso, ó. Caiu nessa daqui, voltando aqui, essa questão é de 2023, ó, Prefeitura de Posso São ler? José dos Campos. Eu voltei aqui rapidinho. Ah, tá. São José dos Campos, 2023, essa que a gente vai fazer agora. Sim, Aqui nós vimos na aula anterior, no vídeo alguns anterior, vídeos. foi da Câmara de São Paulo, né, 2024. Ainda teve uma outra agora, né, aqui da Prefeitura de São José dos Campos, para 2024, que também, ó, pediu essa área, margem, orientação de página e tamanho de papel. Né? Então, assim, Pode ser que, né? dentro do mesmo item do edital, né, No seu, mesma né? parte. Né? Ali no nosso, que é o nosso conteúdo. Pode ser que no seu concurso também apareça uma dessas, quem sabe. O Ok. editor, posso ler aqui? Ou deixa que depois a pessoa vê? Não, deixa, só para ver nos ver que vídeos anteriores, né? Então a gente vai continuar, a gente vai... vai alongar muito Sim, nesse sim, vídeo. sim, vamos lá. Vamos analisar cada uma dessa questão de hoje, né? Sim. Então, a primeira opção é design. Design, aqui na guia design, o que nós temos aqui? Nós temos mais, uma palavra de dizer design, né? É de você alterar estilos, cores, né? Aqui tem os estilos prontos, cores de fontes, marca d'água, página, borda da página, é mais a questão de aparência visual, né? De aparência do documento, tá bom? Então, isso aí não tem nada a ver com alterar a estrutura, alterar as margens. Sim, beleza? tá errado. Agora a gente vai Exibição. para exibição. Exibição, né? Eu cliquei em exibir, né? E aí eu tenho aqui algumas opções tem os modos de visualização. Aqui eu tenho a opção de exibir a linha régua, né? Aquela linha que fica do lado em cima, né? Com as medidas. São itens que você visualiza, mas numa impressão, por exemplo, não necessariamente. Não, é só um modo de auxiliar, né, você no documento, aqui, linhas de grade, entre outras coisas, né? Dar o zoom, cadê o zoom? Tá aqui o zoom, né? E você ampliar ou reduzir. Isso. Então isso também não tem nada, nenhuma opção de alterar a margem. É errado. A gente vai agora para a terceira layout de página. Aqui em layout, ó. Aqui é só layout, né? Isso depende da versão, tá? Layout. E aqui eu tenho nessa área as opções, ó, margens, orientação, né, que é retrato, paisagem, tamanho do papel, colunas, quebras, entre outras coisas.
Tá? Aqui eu tenho também configuração de parágrafo. E aqui eu tenho a opção que está no enunciado, né? Que é alterar as margens, né? Do texto, tá bom? Então, essa opção é correta. Aqui eu encontro as opções de margem, tá? De alteração do tamanho das margens. As outras, página inicial, por exemplo, na página inicial a gente encontra o que, Tati? Lá normalmente, ó, aqui, ó. É um resumo É um resumo, dos né? itens mais utilizáveis. Como tá aí, ó, o comando copiar, recortar, colar, formatação de fonte, né? Alinhamento. Muitas vezes a pessoa não sabe o nome desse menu, porque a margem, por exemplo, você vai. Muitas vezes você só arrasta, né? Vai Mas lá no normalmente cantinho. Tá? por isso é importante clicar, né, nesses menus aí de contexto. Eles cobram muito, né? Essa É a parte, né? terminologia. Isso aí. Então, isso aí também não tem nada. E a última opção, letra E, né? Revisão. A gente está aqui em cima, revisão. Ela oferece mais, assim, ferramentas da verificação ortográfica, né? E alterar o idioma, tá? A parte de comentários no documento. Então, essa parte de revisão, né? De correção. Tem aqui também a opção de contagem de palavras, né? Quando você precisa ter um texto e fazer um resumo que tem ter no máximo tantas palavras. Aí tem a opção de contar as palavras aqui. Sim. Também. Isso também não tem nada a ver com a estrutura, beleza? Então, voltando para lá, nós já vimos que a resposta correta é Layout da página. layout da página, né? Que Letra ela que C. faz o ajuste nas dimensões da página, da margem. Ok. Isso. Então, a gente, assim, aqui, né? A nossa última questão. E antes da gente terminar, a gente quer falar sobre o quê, tá? Sobre o... A gente falou no início, agora eu vou te lembrar, né? Sobre o nosso brinde, né? Que é sim. o nosso PDF, com essas questões aqui que nós vimos. A gente libera aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, tem um link, você vai clicar, baixar, né? Eu tiro as respostas, coloco um gabarito no final para você tentar fazer e lá depois confere no gabarito no finalzinho. Faz um... Tá bom? Faz uma forma de reforçar, uma revisão, né? Isso. Lembra do telecurso? É hora da revisão. É hora da revisão. Tá bom, A gente? 1900 e bolinha, né? É isso aí, gente. Então, lembrar de se inscrever, dar o like, comentar. isso aí. Caso tenha alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Tá Beleza. bom? Então, um abraço para vocês e até o próximo. Até breve. Tchau.